Vamos combinar algumas coisas aqui, tá? Manda essa aula. Oi, Tarsi, querida. Manda essa aula para mais colegas. Clica aqui nesse aviãozinho e manda essa aula para mais colegas, ok? Primeiro combinado. Segundo combinado, clica no coraçãozinho quando eu estiver falando algo que faz sentido para você. Para quê? Porque o Instagram, ele entende que tá relevante e manda para mais pessoas, tá? Seja bem-vinda, Viviane. S. Moraes, seja bem-vinda. Eu conheço você, né? S. Moraes. Eu acho que eu nunca sei o nome. Vamos mandar para as coleguinhas, gente. A gente precisa ou não falar das nossas emoções no ambiente de trabalho. A gente precisa entender. A gente precisa conversar sobre isso. Deixa eu desligar aqui meu Instagram. Deixa eu botar aqui no slide da nossa aula. Lorena, seja bem-vinda. Rosilene. Ó, quando a pessoa que você mandou o aviãozinho, quando a pessoa entrar, eu quero que você digite assim, ó. Seja bem-vinda, fulana. Combinado? Por quê? Pra eu saber que você chamou a colega e que a sua colega entrou, tá? Para eu saber que você já tá aí sendo uma líder, porque quem tem seguidor, as pessoas escutam, se você tem moral no seu trabalho, você vai mandar e a pessoa vai entrar, ok? Seja bem-vinda, Luzimar, Rosilene eu já falei, Elizabeth, Cris, seja bem-vinda, Cris, Matheus, tudo bem, Matheus? Olá, seja bem-vindo. Vamos lá, gente, para nossa aula. Quem aqui tá acompanhando o Destrave? Para você que vai assistir essa aula gravada também depois, presta atenção, pega papel e caneta, pega sua água. Giovaninha, seja bem-vinda. Pega sua água, pega papel e caneta, que eu tenho certeza que você vai querer anotar algumas coisas. Manda para as coleguinhas, Giovana. Manda para as colegas, clica no coraçãozinho se estiver fazendo sentido. E vamos conversar sobre isso, sobre as emoções nos conflitos, diante dos conflitos. Primeiro eu quero saber uma coisa. Quem aqui enfrenta esse desafio de precisar ter controle emocional no ambiente de trabalho? O enfermeiro quase não tem conflito, né? Oi, Luciana, seja bem-vinda, Dea. Gente, enquanto vocês vão entrando, vamos lá. Eu vou situar vocês aqui. A gente tá fazendo o Destrave a Sua Liderança. É um evento gratuito aqui no Instagram. A Giovana também, seja bem-vinda, eu também enfrentei muitos desafios. A gente tá fazendo a Ana Paula, é isso aí, quem não enfrenta, né, gente? Eu acho que quem não enfrenta desafios no ambiente de trabalho, principalmente para controlar as emoções, ou não tá percebendo o ambiente a seu redor, ou tá muito bem preparado, pode acontecer. Tá? Pode acontecer. Agora, eu confesso para vocês que mesmo estando preparada, mesmo quando eu comecei a buscar conhecimento, autoconhecimento e inteligência emocional, eu continuava enfrentando desafios. Parece que acontece assim, quanto mais você ora, Deus, me ajuda a enfrentar esses desafios, mais desafios Deus manda para você. Por quê? Porque ele atende nossos pedidos assim, né? Quando você pede para ele paciência, o que ele te dá? Ele te dá mais problemas para testar, para você treinar. Deus treina a gente, ele é um treinador, tá? Então, ele te manda mais problemas. E é assim, no mundo tereis aflições, né? Então, é isso aí. A gente vai ter conflitos, vai ter o que a gente precisa aí é realmente aprender a lidar com isso e se preparar, tá? Então, no Destrave a Sua Liderança, eu tô te dando passo a passo para você destravar a sua liderança, para você liderar, se posicionar como líder sem ser chata nem boazinha demais. É isso que eu estou fazendo aqui. Hoje é a nossa quarta aula. Dani, eu perdi as aulas. O que eu preciso fazer? Me manda uma mensagem no meu direct escrita assim, ó, Destrave. Preenche teus dados, entra no grupo de WhatsApp. Por quê? Porque todo dia minha equipe coloca lá os links das 3 aulas que passaram, tá? Não está mais no meu Instagram, só tá a última lá. E acabando essa live aqui, eu já vou tirar aquela live, aquela aula foi ouro em pó. Quem tava, gente, na última aula? Quem assistiu? Coloca aqui pra mim. E... peraí que eu já vou falar isso, Leandro. Senão... não conecta aqui, tá? Já vou falar isso aí. E
Manda essa mensagem para mim com a palavra destrave pra gente seguir aí, para você entrar no grupo e receber também os mapas mentais que a gente está disponibilizando somente para quem tá dentro do grupo. Mapa mental. Quem tá acompanhando, gente? Tem alguém que tá no grupo aqui? Vamos perguntar diferente então. Quem não está no grupo e deseja entrar, vai lá, me manda uma mensagem depois que acabar a live. Não precisa sair da live e fazer isso agora. Depois você manda mensagem, tá? E é isso. Hoje a gente tá na nossa quarta aula e hoje a gente vai falar como ter controle emocional diante dos conflitos no plantão, tá? E eu quero saber quem tá aqui pela primeira vez. Coloca aqui pra mim assim, ó, um X pra eu saber, ou um V, pra eu saber que você tá aqui pela primeira vez. Bota aí pra mim. Quem tá aqui pela primeira vez, bota aí pra mim. Matheus tá aqui pela primeira vez. É Matheus mesmo? É porque eu tô perguntando porque às vezes tem pessoas que entram com o Instagram de outra pessoa. A Giovaninha tá aqui pela primeira vez. A Paty tá aqui pela primeira vez. Quem mais, gente? Coloca um X ou um V aqui pra mim. A Ana Karina tá aqui pela primeira vez. Quem mais tá aqui pela primeira vez, gente? Vai botando aí pra mim. Geisa, tá vendo que eu sei? Às vezes entra com o Instagram do filho, com o Instagram do marido, né, Geisa? Ótimo. Santos Erim tá aqui pela primeira vez, que eu não sei qual é o nome, tem uma foto aqui de um casal, né? Tá aqui pela primeira vez, então sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, tá? Eu vou me apresentar rapidamente. Verônica tá aqui pela primeira vez também. Show de bola, quanta gente aqui pela primeira vez. Olha só, eu sou Dani Ritter, eu sou a mãe do Davi, da Sofia e do Gabriel, eu sou casada com o Leandro. Eu fui da área da saúde por 23 anos, eu fui auxiliar de enfermagem. Em 2008 eu me formei enfermeira, atuei 15 anos como enfermeira e atuei nas áreas aí de home care, eu dei aula, eu atuei na unidade de internação, em emergência, e passei a maior parte do tempo da minha vida profissional atuando em UTI, tá? Sou pós-graduada em UTI, sou pós-graduada em gestão de serviços de saúde e nos últimos 6 anos em que eu estive atuando, eu fui coordenadora de equipes, tá? Nos últimos 6 anos, meu último trabalho de CLT, há 3 anos atrás, que fazem mais ou menos 3 anos que eu saí, eu fui coordenadora de 3 UTIs aqui em Brasília, num hospital de grande porte. E desde 2019, então, eu atuo como treinadora de líderes. Eu sou mentora de enfermeiras. Eu foco os treinamentos de liderança para enfermeiras, tá? Para enfermeiros. Para enfermeiros. Ah, Santos, me chamo Erinaldo, sou enfermeiro. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Eu tenho muitos alunos homens também, tá? É uma questão apenas de comunicação e de posicionamento que eu chamo enfermeiras. Vamos mandar essa live para mais gente, gente? Bora, eu tô dando uma enrolada aqui para começar o assunto, porque eu acho que a gente merece ter mais gente nessa live. Manda aí, se você estiver assistindo gravado, também manda, compartilha com os colegas, porque eu aprendi uma vez que a liderança, primeiro a gente entrega para depois receber. E não é só na liderança, na vida. Isso é um princípio bíblico, tá? Primeiro você entrega, depois você recebe. Então, bora começar entregando? Bora praticar generosidade? Obrigada, Erivaldo, né? Erivaldo, deixa eu ver se eu acertei. Erinaldo, obrigada. Zaira, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Fátima, Pá. Então, gente, a gente primeiro precisa entregar. Que fichas caem para você? Muitas vezes a gente quer receber, a gente quer que o nosso liderado obedeça, que essa é a verdade, a gente quer que eles façam o que a gente quer, mas a gente não quer entregar, tá? A gente não quer entregar, então a gente precisa começar entregando. Comece entregando esse conteúdo para os seus colegas, ok? Boa noite, Arletes. Boa noite, Débora, acadêmica. Ótima. Tu botou aí a pergunta, Leandro? Não. Vamos lá. Coloca aqui pra mim, gente, se você trabalha na assistência, se você é estudante de enfermagem, se você já tá na assistência, se você é coordenadora de equipes, aonde
que você mora e o que você faz. Bota aqui pra mim. Eu trabalho na assistência e moro no Rio de Janeiro. Oi, Dora! Como é que você tá? Coloca aqui pra mim, tá? Tudo bem, Dora? Saudades, hein? O que a gente vai falar hoje? Já falei, né? Como ter controle emocional diante dos conflitos do trabalho. Por que esse tema? Vai colocando aqui pra mim, tá? De onde você é e o que você faz. Sou do Rio e eu sou estudante. Sou do Campo do Jordão, enfermeira em sala de vacinas. Top, Giovaninha, top. Campos do Jordão é bonito, né? Hoje, gestora, Luciana. A Zaira mora em Teresina e trabalha na assistência. Sou enfermeira em São Paulo, a Liu. RT numa clínica psiquiátrica. Olha que legal. A Thaís Celeste. Quem mais, gente? Onde mais? Eu gosto de saber de vocês. Eu trabalho com métodos de imagem. Sou enfermeira há 30 anos em São Paulo. A Arletes é minha aluna da formação. 30 anos como enfermeira. Eu tenho muito orgulho de você, Arletes. 30 anos como enfermeira e está dentro da formação, aprendendo, buscando cada vez mais. É isso aí, é isso aí. Quem mais, gente? De onde você é e o que você faz para eu te conhecer melhor? Trabalho na assistência, sou de Cerro Cora, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, grande? É isso ou é Rio Grande do Norte? Eu sou de São Paulo, Fátima. Sou RT de enfermagem, diretora administrativa numa UPA no Ceará. Uau, que desafio! Sou enfermeira de PSF e trabalho em Igaci. Gente, vocês estão sabendo que vai ter um congresso de unidade básica aqui em Brasília, no qual eu vou palestrar junto com vários colegas aí da área, inclusive com a enfermeira na área, que é a Poliana, que é a dona, né, do perfil Enfermeira na Área. E vai ter um congresso agora 26 e 27, vai estar o professor Rafael Marinho, vai ter uma referência a Laís Assunção, que é referência em vacina. Vocês estão sabendo disso? Chapecó, graduando de enfermagem, sou enfermeira de PSF. Aqui a Ana Karina tá sabendo disso? Trabalho em Igaci, Alagoas. Enfermeira, olha só, a estratégia da família tá em peso aqui. Sandra, sou técnica de enfermagem, seja muito bem-vinda. Rio Grande do Norte, eu moro em Anhembi, sou formada em 2019 e curso pós em gerontologia, top. Enfermeira assistencial em unidade básica e sou de São Paulo. Curitiba, São Luís, Redidor, trabalhei na Redidor também. Sou enfermeira assistencial UTI pediátrica neonatal São Paulo, Ione também é minha aluna. Eu também sou enfermeira na área hospitalar, Arapiraca, Alagoas, assistindo sua aluna no plantão. Sua aula no plantão. Ah, olha aí, presta atenção nesse plantão aí, mulher. Tá? Vamos lá. Luzimar. Estão sabendo, gente, desse congresso? Depois, se quem quiser saber mais, fala comigo. Vai vir gente de todo o Brasil. Eu não sei nem se ainda tem vaga. Vai ser top, vai ser num hotel aqui, no setor de hotéis em Brasília, tá? Vamos lá. Por que é importante, vamos parar de enrolação, né? Por que é importante a gente falar de emoções no ambiente de trabalho? Antigamente se falava muito assim, você vai pro trabalho, concordem comigo ou não. Quem é mais moderninha, mais novinha, talvez não tenha pego tanto essa narrativa. Mas eu, como já estou há muitos anos na área, e a minha colega Arletes aí, e outras que já estão há mais tempo, elas podem me ajudar nisso. Ouvia-se muito isso, inclusive eu ouvi muito isso. Você tem que separar o profissional do pessoal, você não pode trazer os seus problemas para o trabalho. Você vem para o trabalho, você deixa os seus problemas em casa. Quem ouviu isso, gente? Eu quero a interação de vocês aí comigo, tá? Fui residente em enfermagem na minha instituição. Assumi como enfermeira após passar no concurso público. Show de bola, é isso aí. Que trajetória linda. Vocês já passaram por isso, gente? Do que eu falei? De ouvir isso? Tem um delay, né? Eu pergunto e demora pra... Já ouviu muito a Fátima. Ouviu muito isso como técnico de enfermagem. A gente ouve muito isso, infelizmente. A Luciana disse que ouviu muito também, e eu também. Então não precisa ser tão novinha, né, gente? Eu acho que é uma coisa ainda que a Cris também, botou um eu, deve ter ouvido muito, né? Mas, na verdade, isso tá caindo por terra, tá?
Se na enfermagem a gente ainda diz isso para os nossos liderados, esse é o primeiro aprendizado que você vai ter aqui hoje. Anotem isso. Ó, e até hoje escuto a Let's falando. Ouviu muito isso, já ouvi muito. É triste, mas se a gente ainda ouve isso no ambiente da saúde, nos hospitais, nos postos, nas instituições, isso é uma coisa que não se fala mais, tá? Ouça até hoje aqui, ó. Por quê? Porque o estudo sobre as emoções vem avançando muito. A neurociência vem avançando muito. Neuroliderança, já ouviram falar? Então, a gente precisa entender como funciona a mente do ser humano para entender o ser humano para poder lidar com ele. Faz sentido, gente? Então, assim, é muito desafiador a gente falar de emoções e de conflitos, inclusive é a nossa realidade em qualquer profissão, mas eu tô pra ver na área da enfermagem ter mais conflitos, gente. Não, eu não sei vocês, mas de verdade, é uma das nossas funções é resolver problema. Na verdade, quando a gente fala que uma das nossas funções é resolver problema, eu falo brincando isso na área da enfermagem, da saúde, mas com certeza em qualquer profissão, quanto mais problemas você resolve, mais útil você é, mais útil você se sente em resolver esses problemas. A gente resolve alguns problemas específicos na nossa área, tá? Faz sentido isso? Então, não tem como mais, isso não existe, o ser humano, ele deixar os problemas em casa. O que a gente não fez foi o dever de casa, que é entender sobre nós mesmos, gerenciar as nossas emoções para que a gente consiga assumir o nosso papel de forma sistêmica na nossa vida. Por quê que eu tô falando isso? Porque ninguém aqui vai deixar os problemas em casa. Você vai levar todos os problemas junto com você. O que você precisa aprender é gerenciar isso, ok? É gerenciar. Não adianta você chegar para o seu técnico de enfermagem e dizer, você tá desatento. E às vezes você não procura nem saber, às vezes a criatura tá com o pai doente, o filho doente, passando por algum problema, e isso vai afetar o emocional dessa pessoa. Já passaram por isso? Então, às vezes, uma pessoa que ela é muito boa na prática, se ela enfrenta algum problema, isso afeta o emocional dessa pessoa. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês tem pessoas, bota amor, faz assim, ó. Bota amor, ó, levanta um foguinho aí pra mim, clica no foguinho aí. Bota amor nas minhas palavras, mas tem pessoas que não têm problemas e mesmo assim elas já possuem um emocional afetado. Infelizmente. Tá? Infelizmente. E aí é muito importante que a gente fale das emoções. E tem outra coisa. Deixa eu botar meu celular aqui pra carregar. Senão eu gasto toda a minha... Se fizer sentido o que eu tô falando, clica aí no coraçãozinho, tá? E no foguinho também. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. É muito desafiador. Eu puxo o assado pro meu lado mesmo, né? Eu não atuo mais na assistência de enfermagem, mas atuei por 23 anos, né, gente? Então eu acho que eu tenho aí moral pra falar. Respeitando todas as profissões, mas olha só. Nós lidamos ali com uma linha muito tênue entre a vida e a morte das pessoas. Nós, da enfermagem, estamos à beira-leito com as pessoas que estão doentes. Em UTI eu vivi muito isso. E isso mexe muito com o nosso emocional, certo? Além disso, a gente tem ali, claro, que lidar com diferentes tipos de pessoas na prática. Então, a gente escolhe o lugar que vai trabalhar. A gente escolhe, muitas vezes, após que a gente vai fazer, mas a gente não escolhe os coleguinhas. A gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar. Então, a gente precisa olhar para si mesmo, não tem jeito. Então, por que a gente sofre muito? Agora eu vou concluir esse raciocínio. Porque nós temos um foco muito grande na área técnica. E aí eu levanto aqui para vocês o porquê. Eu tenho um porquê para estar aqui. Eu estou aqui, eu treino líderes hoje porque eu fui uma péssima líder. Em algum momento da minha vida, eu fui uma péssima líder. Ó, alguém botou aqui, ó, a prática faz a perfeição. Será?
Vamos falar sobre isso. Segura aí, tá? Vamos falar sobre isso. Até vamos fixar esse comentário aqui pra gente falar sobre isso, tá? Então, eu tô aqui, eu me preparei porque eu fui uma péssima líder. E isso começou a afetar o meu emocional. Por quê? Porque eu tinha um objetivo profissional de vida que eu não conseguia alcançar, existiam muitas frustrações e eu entendi que essas frustrações eram por falta de preparo. E aí eu fui buscar, porque eu não tinha as habilidades necessárias e isso eu descobri como? Através de feedbacks. Arrasabacks que muitas vezes me deixaram muito para baixo. Eu já fui no fundo do poço, eu já tive burnout, eu já pensei em desistir da profissão. Mas por quê? Porque eu tinha um emocional fragilizado. Eu nunca tinha trabalhado o meu emocional, de verdade. Então, a gente vem aí de 3 desafios que a gente enfrenta na enfermagem. O primeiro deles é você se formou enfermeira, agora você vai ter uma equipe para você liderar. Você gostando ou não, querendo ou não, acreditando ou não, você vai ser um líder para essas pessoas. Isso está no nosso código de ética, que o enfermeiro, ele é o responsável pela gestão e liderança da equipe de técnicos. Ok, gente? Até aí nenhuma novidade? Tem alguém aí? Faz um sinal de fumaça, eu que não tô rolando aqui, Faz um sinal de fumaça se fizer sentido, tá? Então, aquelas pessoas, a gente falou muito aqui no Destrave, nas primeiras aulas, sobre isso. Eu não vou voltar nesse assunto, senão eu acabo falando tudo que eu já falei nas outras aulas e eu não sigo. Mas a gente pensa muito assim. Não, eu já ouvi assim... absurdos, né? Tipo, como? Não, mas eu não tô lá pra liderar ninguém, eu tô lá pra fazer meu trabalho. Ei, o teu trabalho, um dos teus trabalhos, uma das tuas funções é liderar. Só que vem o segundo desafio. A faculdade não nos prepara para sermos os líderes que a gente vai precisar ser na prática. Essa é a grande verdade, tá? Ok? E para a gente ser esse líder na prática, a gente precisa desenvolver a nossa inteligência emocional. Por quê? Porque temos muitos conflitos. E a parte técnica, Santo Serim, a parte técnica, ela não nos habilita totalmente para isso e eu posso provar. Vou te mostrar de acordo aqui com o nosso assunto, tá? Eu vou te trazer evidências de que a liderança, ela precisa de mais. A liderança tem a ver com as soft skills. Liderança tem a ver com habilidades comportamentais. E por mais que eu ensine você como você tem que se comportar, o que você tem que fazer, você só vai fazer se o teu emocional permite. Ok? Tá fazendo sentido, gente? Terceiro desafio, a gente ocupa cargo de liderança e esse é o meu porquê. A gente ocupa cargo de liderança sem preparo e aí a gente adoece emocionalmente porque frustração adoece o coração, a gente vai ficando, se sentindo incapaz, insegura, muitos medos e se sente frustrado mesmo, achando que o problema é com a gente e na verdade só que não é por esse caminho, ok? E a gente acaba também adoecendo a equipe inteira. 85% das pessoas que pedem demissão, isso não é uma pesquisa só da enfermagem, é uma pesquisa geral, tá? Elas pedem demissão por conta do líder que elas têm. E vocês que estão aqui, conversam comigo todo dia, eu tenho mais de 100 alunas ativas hoje dentro da formação e elas só me trazem esse tipo de problema, ok? Então ter inteligência emocional, gente, é essencial pra gente liderar, pra gente estar atuando na prática, pra gente colocar aquilo que a gente sabe em prática. Todo mundo tem esse problema? Não, tem gente que aprende a parte técnica, é toda decidida, tem o emocional nas alturas, toda equilibrada, toda trabalhada no emocional e tá tudo bem, e ela consegue. Agora, 15% é assim, tá? 15% é assim. Existe uma porcentagem aí de, eu diria que uns 85%, eu fico devendo o número, porque eu tenho esse número em algum livro que eu li.
das lideranças, elas fracassam por falta de inteligência emocional. 14% que fracassam por falta de habilidade técnica, tá? O restante, não tem a ver com psicologia. Não tem a ver com psicologia, tá? Não tem a ver. Entender de gente não tem a ver com atender gente no consultório, com tratar das doenças das pessoas, ok? Eu tava com medo de ir trabalhar, a Paty tá dizendo aqui. Então, gente, a gente precisa... E o que é inteligência emocional? A minha live hoje não é sobre inteligência emocional, mas é sobre emoções, tá? Então, é o que inteligência emocional? É ter a emoção certa, na hora certa, na dose certa e na intensidade certa. Faz sentido? Eu preciso entender qual é... Você precisa entender qual é aquela emoção, porque a emoção ela vai vir. Eu preciso começar a entender. Existem as emoções básicas. Medo, raiva, tristeza, nojo, alegria. São emoções básicas, você vai sentir. Você vai sentir, só que isso vai ter uma intensidade. Tem gente que sente muita raiva. O que essa pessoa faz com essa raiva? Cada um gerencia isso de uma forma diferente. Trabalho com pacientes muito difíceis, onde eles fazem o que querem. Os pacientes são difíceis e fazem o que querem? É isso? Ou é você que não se preparou para lidar com pessoas? Gente, tem mais esse desafio. Eu não entendo como que uma profissão estritamente de humanas que nós somos, né? Lidamos com gente. Toda profissão lida com gente, a não ser que seja aquelas profissões que vão lidar somente com computador, com parte mais técnica, mas em algum momento vai lidar com gente, nem que seja para vender alguma coisa. Então, mas a nossa é estritamente humana e a gente não aprende a lidar com gente. Entende, Paty? Então me responde aqui, Paty Oliveira. Quantas vezes você fez um curso de liderança, que é onde você aprende a lidar com pessoas? Pessoas. Não é só liderado. Liderança é sobre pessoas. Eu não tenho que desenvolver a minha liderança somente para eu liderar a minha equipe ali no meu plantão. Não, esqueçam isso. Liderança é um conjunto de habilidades para a vida. Deus nos fez para liderar. É nisso que eu acredito. Porque todo o meu conteúdo ele é baseado em 3 pilares. Técnico, emocional e espiritual. Então, a liderança ela tem um tripé. Eu vou falar disso na aula de amanhã. A liderança tem um tripé. Qual é esse tripé? Eu tenho que estudar conteúdo, conhecimento. Aqui o colega botou: a prática faz a perfeição, né? A prática faz a perfeição. Não é de um todo mentira. Se eu pratico muito, eu vou ficando muito bom naquilo. Agora, o que eu preciso para essa prática? Tá? Então, eu preciso ter conhecimento, eu preciso sobre liderança, estudar sobre pessoas. Eu preciso gerenciar minhas emoções. Aqui, eu preciso ressignificar algumas crenças que me fazem sentir medo, raiva e intensidades que não são a intensidade normal, tá? E que me travam, é disso que eu tô falando, quando o medo me trava, quando a raiva me impede de fazer algo. Aí eu preciso olhar para isso. E o espiritual, ok? E a gente precisa, gente, de 3 P's, né, Paty? A Paty respondeu: infelizmente o setor público é o QI, quem indica? Sem conhecimento, liderar e equilíbrio e inteligência. Eu vejo muito no setor público. Marion, deixa eu te falar, eu sei. Eu te entendo e realmente o QI, ele existe, tá? Mas imagina o cenário de enfermeiras que estão no serviço público aprendendo a liderar, sabendo o que está fazendo, se posicionando como líderes. Quantas coisas a gente poderia mudar? Porque eu te entendo, essa experiência eu já tive também. E eu não tô dizendo aqui que é uma mentira, é uma verdade, é um fato isso. E a gente pode enfrentar isso desse jeito, dizendo: infelizmente é assim. E aí o que acontece quando eu penso assim? Eu fico igual. Ou a gente pode pensar que eu sou diferente e eu posso trazer novas soluções, tá? Para esse ambiente. Olha, o meu paciente me tirou do sério, fiquei estressada no plantão. Porque você, de dentro para fora, já está estressada. A que ponto, né, a gente dá esse poder para o outro tirar a nossa paz? Já pararam para pensar nisso? Que poder a gente está dando? Eu falo isso para minhas alunas.
Imagine, Andréia, que você é um carrinho de controle remoto. E que quem tem esse controle, você vai andar por onde essa pessoa que tem o controle mandar. Então, se o teu paciente tirou você do eixo, bota amor no que eu tô te dizendo agora. É porque ele acionou um gatilho emocional em você. A gente aprofunda muito isso na formação, tá? Ele acionou um gatilho que é teu, eu só dou o que eu tenho. Já está dentro de você esse gatilho. Ele só foi lá, apertou um botãozinho e te tirou do sério. Na verdade, o outro não me tira do sério, eu saio do sério com o que o outro faz. Ok? Então bote muito amor no que eu tô dizendo. Mas quando a gente começa a trabalhar a autorresponsabilidade e entender que nós somos responsáveis pelos nossos resultados, inclusive pelo nosso controle emocional, a gente vai virando chaves e vai começando a mudar o nosso comportamento. Agora, comportamento só muda quando eu mudo a minha forma de pensar, o meu mindset, tá? É muito difícil lidar com várias cabeças ao mesmo tempo. Cada um tem um ponto de vista diferente, exatamente. Tem que saber lidar com cada um. É aí que está o desafio, né? É aí que está o desafio. É justamente aprender a lidar com as pessoas. Quando parece que a cabeça não raciocina em um conflito. Vou falar sobre isso. Tá? Vou falar sobre isso. Então, vocês entenderam que a prática só traz a perfeição se eu tiver 3 P's. 3 P's nessa prática aqui. Primeiro P, propósito. Anotem isso, gente, que isso pode mudar a vida de muita gente. Primeiro P, propósito. Eu tenho que trabalhar com propósito. Se qualquer paciente me tira do sério e eu perco as estribeiras, se eu perco a paciência com meus liderados, eu tenho que avaliar meu propósito. A gente precisa fazer o melhor que a gente puder. Nós somos sal. Nós somos a luz do mundo e somos sal. Então, a gente precisa trabalhar com amor e cumprir nosso propósito. Primeiro P. Segundo P, paixão. Eu preciso ser apaixonada pelo que eu faço. Se você não está apaixonada pelo que você faz, andando em um propósito, vá buscar. Não perca a sua vida é só essa. Tá? E o terceiro P, preparo. Então, é propósito, é paixão. Só que só isso não basta. Eu preciso ter preparo, senão eu frustro o meu propósito. Eu frustro a minha paixão quando eu não tenho preparo, ok? Quando eu não tenho preparo. Pois eu tinha muito problema, não com pacientes, sim com colegas, porém comecei a fazer a ADM e fazer vários cursos de liderança e aprendi exatamente isso. Que bom, Fátima, é isso aí. Como lidar com pessoas debochadas, então me ensina. Te ensino, dentro da formação enfermeira que lidera, eu uso um método chamado método ID, onde você vai fazer um caminho para você aprender a lidar com pessoas, inclusive com as debochadas, com as difíceis, com as gritonas, com as que não estão nem aí, tá? Te ensino, é um método, eu não consigo te ensinar isso numa frase. Então, primeira coisa que a gente tem que mudar a nossa mentalidade de dica, de achar que pular de live em live, assistir um videozinho, isso vai te transformar, porque não vai, ok? E é sobre isso que a gente vai falar. Por que elas são irônicas, né? Fazendo o curso EQL, lendo o livro, Thiago Brunet, especialista em pessoas, estou melhorando muito, que bom. É isso aí. Com as mandonas, exatamente, com as mandonas, com as boazinhas, com todas. Eu vou te ensinar a lidar com todas as pessoas, tá? A Giovaninha é a enfermeira boazinha. A enfermeira boazinha é a melhor líder quando ela aprende o poder que tem. Não tem que chorar, tá, Giovana? Tem que aprender. Você tá na fase do propósito aqui, ó. Tem propósito em ser boazinha. Ser boa, escutar o outro e ser empática. Eu vou falar isso na nossa aula de quinta-feira. É bom, ok? É bom. Não ache que ser boazinha é ruim e que você não consegue liderar por isso. Minhas alunas, 95% vêm pra formação porque são boazinhas. Tem uma ou outra mandona lá no meio que eu sei que tem, porque eu era mandona e eu conto muito a minha história e vocês se identificam, tá? Mas a maioria é boazinha e a que segue o método
A que segue o método aprende a liderar com os pontos fortes que ela tem e elas se tornam ladies, elas são lindas dizendo não, elas são lindas respondendo para um médico que te trata mal muitas vezes. Ó, eu vou apresentar para vocês aqui um slide agora, porque eu quero falar uma coisa muito... Não entendi, André, a sua pergunta. E a enfermeira cadeirante... Vive na cadeira. Que vive na cadeira? É isso? A enfermeira cadeirante você tem que aprender a lidar também, tá? Primeiro a gente tem que saber o que a gente tá falando. Porque, às vezes, será que a gente não tá julgando demais o outro sem olhar pra gente? Assim como a gente julga o outro, a gente será julgada, tá? Às vezes a gente fala que a pessoa é cadeirante, que a pessoa usa hidrocolóide, existem muitas assim, mas a gente às vezes não tá olhando para a dificuldade, para o perfil daquela pessoa. Às vezes ela é uma pessoa que tem dificuldade de fazer as coisas mais rápido, por exemplo. Que bom, Lil, é isso aí, aprendi muito com você. Hoje eu sou forte e determinada. Quero que vocês entendam. Se vocês entenderem isso aqui que eu vou te explicar nessa aula, eu já saio daqui feliz. Vamos lá entender de onde vêm as nossas emoções. Vamos entender por que é tão difícil lidar com os outros. Entenda, a primeira coisa que eu quero te dizer. Quando eu falo que a gente tem que estudar sobre pessoas, entender de gente, tá? De gente, essa primeira pessoa que você tem que entender é você. Porque enquanto eu tô olhando por que o outro não faz, por que a colega é cadeirante, por que ela não fez, eu com certeza, bota amor no que eu vou te dizer, mas tenho certeza absoluta que eu tô gastando a minha energia tanto nisso que eu tô deixando de gastar comigo mesma. Pode ter alguma coisa em mim que eu não esteja vendo porque eu tô focada olhando pro outro. E eu não tô dizendo que não existem pessoas assim, eu tô dizendo que o teu foco precisa estar em você, primeira coisa, tá? Bote muito, muito, muito amor no que eu tô te dizendo, tá? Andréa, se ela é cadeirante e fica delegando, é você que não tá se posicionando, tá, minha amiga? É porque você não tá se posicionando. Gente, os outros só fazem com a gente aquilo que a gente deixa. Os outros só fazem com a gente aquilo que a gente deixa. Não tem pra onde fugir. Tá precisando de um posicionamento mais firme aí. Se a minha colega só fica sentada, tá sobrecarregando a equipe inteira, falta posicionamento dos envolvidos, da coordenação, falta posicionamento, ok? Mas vamos entender aqui. Eu quero que vocês entendam esse slide aqui. Como eu disse, se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender qual o recado que eu vim dar aqui hoje, tá? Então entenda assim. Nós somos razão e emoção, certo? Nós somos razão e emoção. Nós somos razão e emoção. Então vamos imaginar, empiricamente falando, o nosso cérebro, ele é razão e emoção. Eles trabalham em sinergia, tá? A gente tem lá o nosso cérebro reptiliano, o sistema límbico, tem o neocórtex, a gente tem essa parte de anatomia, eu não vou entrar. Eu quero que você entenda o seguinte, que nós somos razão e emoção. Nós somos razão e emoção. Imagine, então, de forma didática, que a razão é o caminho. Imagina que você vai fazer uma viagem, tá? E a razão é o caminho. Você sabe, você vai fazer essa viagem de carro. Show? Combinado? Você vai fazer essa viagem de carro. E a razão é o caminho que você vai percorrer para sair de Brasília e chegar no Rio de Janeiro. A razão é o caminho. Você sabe qual estrada você vai, qual é o carro, você sabe quantas horas. A parte técnica, o conhecimento, o caminho. Obrigada, André. O caminho. E assim acontece no nosso cérebro, ok? A razão é o caminho. A emoção é o combustível. É o combustível. O que é o combustível? O que é o combustível? São as minhas emoções. Eu vou entrar nessa pergunta aqui que a Valéria fez, ó. Dani, quando parece que a... Bota lá de novo, Leandro. Bota lá de novo. Quando parece que a cabeça não raciocina em um conflito. Vou falar disso agora, tá, Valéria? Você tá aí ainda? Então,
Combustível. O que que é esse combustível? É recurso. O meu carro, ele não vai andar pelo caminho se ele não tiver combustível, certo? O nosso combustível na parte emocional é o quê? É recurso. Eu falei isso com uma mentorada hoje. Porque na nossa mentoria eu acompanho as minhas alunas durante 6 meses nos desafios que elas têm. Eu acho que ela tá aqui na live, eu não vou expor, né? Porque o problema dela é o problema de muitas, que eu já vivi, inclusive. Mas, assim, eu tava falando isso pra ela hoje. A gente precisa de recursos. Eu preciso daquilo nas situações que eu tô vivendo. Então, o que que é o meu combustível? O meu combustível é saber quem eu sou. Por quê? Porque eu vou precisar usar meus pontos fortes. Quando, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu vivenciei, tá? Logo, eu tinha o quê? 1 ano de formada, eu trabalhei numa UTI e foi muito difícil a minha adaptação nessa UTI, tá? Num contexto que eles viviam. Estavam tendo alguns cortes, presta atenção, Valéria, nisso que eu vou te dizer. Estavam tendo alguns cortes e aí eu fui remanejada da unidade de internação para essa UTI. Por que que eu fui remanejada? Porque eu sou cara de pau, sempre fui. Eu busquei a gerente de enfermagem, cheguei nela, bati na porta e disse assim: fulana, eu tô terminando a minha pós em UTI e eu gostaria muito de ter uma experiência na UTI. E ela me olhou e disse assim: a próxima vaga da UTI que tiver é sua. Foi isso que aconteceu. Mas olha só, gente, onde tá o conflito aí? Preste atenção na história que eu vou contar. E aí, quando eu entrei nessa UTI, estavam tendo alguns cortes. Era uma UTI cardíaca com 10 leitos e tinham 3 enfermeiras nessa UTI. E nesse momento, eles estavam estrategicamente lá, tirando as 3 enfermeiras e deixando só 2. Isso não era culpa minha. Só que como eu entrei naquele momento, as pessoas, algumas, a maioria, não me recebeu muito bem, inclusive alguns médicos. E um dia, eu fui... E nessa UTI... Era a regra que a enfermeira que tinha que fazer o curativo, tá? O curativo era uma função do enfermeiro. Isso não é, vou deixar já bem claro aqui, que fazer o curativo não é privativo do enfermeiro. Porém, em alguns lugares, eles estabelecem isso como regra e a gente cumpre, beleza? E aí, era o enfermeiro que fazia. E eu me lembro que eu cheguei próximo a um leito e tinha um curativo para fazer de um catéter central. E a médica implicou comigo. Gente, ela me tratava muito mal. Ela gritava comigo, ela me tratava mal e ela olhou pra mim na frente do paciente da técnica de enfermagem. Ela disse: você não vai fazer o curativo do paciente. Eu não quero que você faça. E ela disse isso pra técnica. Viu, Dora? Dora era o nome da técnica. Nunca vou esquecer daquela cena. Viu, Dora? Eu me senti ali, gente, humilhada. Você já foi humilhada? Ela falou isso gritando, a UTI era pequena. Todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu aquilo que ela disse pra mim. E eu tinha o que ali? Alguns meses naquela UTI. Eu tinha já experiência, mas não era com UTI. Eu tinha pós, sabia todas as técnicas, mas naquela hora eu travei. Eu não conseguia responder. O meu combustível, naquela hora, ele acabou. Eu não tinha recursos. E aqui eu vou explicar uma coisa que acontece com a gente. Ela acionou um gatilho em mim. Claro que é horrível ser humilhada. Claro que é horrível a pessoa gritar com você e dizer: você não vai fazer. E era função minha. Eu me lembro que eu apenas olhei pra ela, não sei nem se a voz saiu direito. E a própria técnica ficou com vergonha e olhou pra mim e disse: calma, Enfa. Calma que pode deixar que eu faço, Enfa. Gente, é verdade, eu fico emocionada ainda quando eu conto isso, porque eu me lembro como eu me senti naquele momento, sabe? A minha vontade, eu senti muita raiva, eu me senti muito rejeitada, eu senti vontade de voar no pescoço daquela mulher, e ela era magrinha, sabe? Eu sei o nome dela, mas não vou dizer. Ela era magrinha e eu senti vontade de voar no pescoço dela. E eu pensei: nunca mais eu volto nessa UTI. As pessoas aqui estão me tratando mal. E eu não sabia por quê, tá? Depois eu descobri que muitas pessoas acharam que eu era preferida da gerência, que eu contava tudo pra gerência e eu não tinha o menor relacionamento com essa gerente. Eu apenas fui uma pessoa ousada que bati na porta dela e pedi uma chance. Só isso. Mas as pessoas achavam... Aí tinha uma outra, que era a Daniela também, foi mandada embora, a coordenadora demitiu.
E eu acabei ficando no lugar dessas pessoas que eram da equipe. Vocês imaginam essa situação? Alguém já viveu isso parecido? E aí você ser tratada mal por conta disso. E tem outras maneiras de você... Eu tenho muitas histórias de ir chamar o médico para atender um paciente de madrugada, quando eu trabalhava na unidade de internação, que a gente tinha que buscar o médico quando tinha uma parada, alguma coisa, e o médico gritar, brigar. Quantas humilhações a gente passa. Duas coisas a gente tem que entender aqui. Falta combustível nessa hora. Aí a pergunta da colega, que eu não achei mais aqui para deixar na... Copia aí, bota aí para mim, Leandro, a pergunta da Valéria, que eu quero botar fixado aqui, para eu falar sobre isso. Por que eu tô falando sobre isso? Nós somos razão e emoção. Tá vendo que eu fiz um desenho e aqui no meio eu botei ação em verde? Então, o meu combustível acabou porque o meu emocional bugou. Leandro, bota a pergunta dela aí, tu consegue? O meu emocional bugou. Então, por mais que eu soubesse todas as técnicas, todos os caminhos, por mais que eu tivesse 2 pós-graduações, naquela hora ali, eu não era ninguém. Eu não era ninguém. Já aconteceu, gente, isso com vocês? Eu tô aqui contando quando parece que a cabeça não raciocina em um conflito. Porque acontece isso aqui, Valéria. Acaba o teu combustível. Você busca dentro de você força, coragem, e você não encontra. Então, o que é esse combustível? Naquela época, né? Eu nunca tinha feito um curso de liderança, eu nunca tinha feito uma análise de perfil comportamental, eu não sabia quem eu era, eu não sabia meus pontos fortes, eu não sabia no que era boa, eu só sabia do meu currículo, que eu tinha uma pós-graduação e eu não esqueço, como hoje, que a coordenadora escreveu assim no livro de ocorrência. Meninas, estamos recebendo hoje uma enfermeira nova que veio da unidade de internação. Ela tem pós em UTI, mas ajudem ela. Ou seja, você acaba carregando um rótulo de que você tem o conhecimento. Tá? Eu tinha o conhecimento, mas eu não sabia. Então, o combustível é o autoconhecimento. Se naquele momento eu soubesse quem eu era, no que eu era boa, eu teria crescido. Eu não teria me sentido tão mal. Vocês estão entendendo isso? Então, a pessoa que te humilha, que grita, que fala com você, ela só te atinge porque você está com a sua identidade fraca. Você não sabe quem você é. Aí você tem aquele diálogo interno que eu me lembro. Nunca mais eu volto aqui. É porque eu devo ser ruim mesmo. Eu não sei porque que estão fazendo isso comigo. Tá? Eu já falei pra você, Dani, meu combustível acabou em um dia. Exatamente. Porque a gente precisa intencionalmente abastecer o nosso tanque. A gente precisa ter combustível. Ninguém vai para a guerra sem ferramentas. A gente precisa ter ferramentas emocionais que nos ajudem a acessar o que a gente tem de bom. Então, geralmente, saber seu ponto fraco, seu ponto de melhoria, para que nesse momento você tenha um diálogo interno fortalecedor. Isso é o combustível. Recurso, estratégias. Como se sentir mais segura, por exemplo. Eu ensino isso dentro da formação, tá, gente? Como estratégias, estudando a mente, entendendo quais são os recursos que eu posso usar. Se eu soubesse tudo que eu sei hoje, naquele momento, eu teria sentido raiva? Sim. Claro, eu não sou barata. Eu teria respondido. Aí, vamos lá, para 2 coisas aqui. Se você tivesse vivido isso, o que você faria? Bota aqui pra mim o que você faria, gente, numa situação dessa. Enquanto eu vou terminar o raciocínio aqui. Então entendam que a emoção é o teu combustível. Se você não tiver combustível, você não anda. Você não vai percorrer o lindo caminho que você sabe pra onde ir. Dani, eu sei o que tem que fazer. Dani, eu sei, mas na hora eu bugo. Na hora eu travo. Aqui está inundado, o teu cérebro está inundado de cortisol, de pensamentos ruins, e aí você vive um looping onde você retroalimenta tanto o sentimento ruim quanto o pensamento ruim. E aí tá vendo aqui no meio que eu coloquei? O que é a ação? Por que a gente não raciocina? Porque você precisa
de ação. E a tua ação, ela vai ser a junção aí do teu caminho com o teu combustível. Se faltar um dos dois, se você também não tiver conhecimento, você também, a tua ação está comprometida. E se você não tiver combustível, você também está comprometida. Entenderam? De onde vem a ação, o que eu faço diante de um conflito, o quanto a emoção atrapalha a nossa performance. Ó, eu ia travar e chorar, é uma das ações. Sinceramente, sou de responder, a Débora disse. E aí, o que acontece? Aí a minha pergunta agora para vocês, ó, respondo na hora, a Rafaela disse. Que horror, né? Isso aí, é um horror. Já passei por cada uma. Eu responderia na lata. Vamos lá. Vamos analisar agora essas respostas, tá? Olha só. Ter o controle emocional, vamos lá. É o que, gente? Quero que você entenda isso, tá? Se eu respondo na lata, pá, quer dizer que eu tenho controle das minhas emoções? Se eu fico calada, não respondo nada, quer dizer que eu tenho controle das minhas emoções? O que precisa acontecer para eu dizer que eu tenho controle das minhas emoções numa situação dessa? O que vocês relataram aqui é o comum. Tem a ver com o seu perfil comportamental, a tua reação e com as suas crenças, com a forma que você pensa, naquilo que você acredita e aquelas crenças que você não tem consciência, mas que estão no comando do teu comportamento, tá? Eu ficaria com ódio mortal e depois chamaria para conversar. Eu fiz isso depois, tá? Mas eu iria para casa em outro momento, iria conversar com essa pessoa. Beleza. O que precisa acontecer para eu dizer que nesse momento eu tenho o controle emocional? É quando eu fico quietinha, calado, engolindo o sapo fica aqui e eu vou morrendo de raiva. Aí eu saio daquele ambiente, passo por vários colegas, com a cara fechada, eu me fecho. Isso é ter controle emocional? Não. E eu não tô dizendo, e responder e bater boca é ter controle emocional? Não. O controle emocional não é só o que você faz. Presta atenção nisso. Mas é a forma que você vai estar se sentindo naquele momento. Ok? Então, se eu ficar calada, não responder, deixar para conversar depois, como muitas colocaram aqui, se eu deixar pra lá, seguir ali, fingir que não tô ouvindo, mas por dentro eu estiver morrendo de raiva, me tremendo, e eu sair dali, estragou meu dia, estragou meu plantão, eu não quero conversar com mais ninguém, isso não é controle emocional. Mas se estiver tudo bem pra mim, eu não responder e deixar pra conversar sobre isso depois, legal, é o ideal. Se eu responder, porém, sem elevar meu tom de voz, dependendo da situação. Nesse caso, eu respondi. Eu poderia ter sido mais firme. Eu respondi igual um gatinho. Então, você não pode ser um gatinho quando você tem que rugir. E não pode rugir quando você tem que miar. Controle emocional é isso, tá? Controle emocional é eu não sair gritando numa situação que talvez não precisasse de tudo aquilo. E eu também não ficar me vitimizando numa situação em que eu deveria olhar para ela e dizer, não, doutora, o paciente é meu e eu vou fazer o curativo, ok? Não, fulana, pra dizer para a técnica, não é você que vai fazer o curativo, pode deixar que eu vou fazer porque essa é minha função. Se eu tivesse respondido isso, beleza. Vocês entendem quando que o controle emocional acontece, gente? Não podemos agir com emoção e sim com a razão. Então, é isso que eu tô falando. A tua ação é sempre emocional. O emocional, o sistema límbico, ele está sempre no comando das nossas ações. Isso aí, Lil, o que a gente fala é apenas uma crença que na hora a gente não consegue executar. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso emocional. Porque não adianta eu dizer essa frase linda, não posso agir com a emoção, tem que ser com a razão. Porque, na verdade, dentro do nosso cérebro, não acontece assim, tá? A ação que a gente toma de forma voluntária, ela, a depender do que for, tá? Se não for ali para fugir ou paralisar em situações realmente de emergência, se for um conflito, é o que a gente está falando,
A tendência a tendência não, o emocional, o sistema límbico é que vai estar no comando das nossas ações, onde estão guardadas nossas emoções, onde está definido de 7 a 10 segundos antes aquilo que você vai fazer, ok? Então a razão, a gente só consegue trazer mais razão, esse equilíbrio para nossa ação quando a gente passa pelo processo de autoconhecimento. Por isso que eu me conhecer é um combustível. Eu saber acionar o que eu tenho de bom nos momentos de conflito, como esse que eu dei o exemplo, tá? Trazer à memória aquilo que te dá esperança é muito importante. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo trazer uma razão. É o ideal, ok? É o ideal. Entenderam isso, gente? Conseguiram entender? Agora eu não sei como é que eu tiro aqui, parar de compartilhar. Vocês entenderam esse slide? Então, não importa quantas ferramentas de gestão você tem, a tua capacidade de colocar, e quantos diplomas você tem, quantos certificados. Às vezes eu olho, as pessoas me abordam, Dani, me ajuda, eu tô com um problema assim, tô vivendo isso e isso. Assumi agora uma equipe, tô na coordenação dessa equipe, não sei o que fazer, não me sinto preparada. Aí eu pergunto, tá, e aí, me conta sobre um pouquinho da sua trajetória. Eu tenho uma pós em auditoria, eu tenho uma pós em gestão, eu tenho uma pós em... E a pessoa continua se sentindo assim. Por quê, gente? Porque tem a ver com as nossas emoções, com os nossos medos, com as nossas inseguranças. E olhar para si mesmo, investir em você é o melhor investimento que você pode fazer. Então, neste momento, se você identifica que o seu problema é emocional, você precisa tratar disso, tá? Tratar, que eu tô falando, não é tratamento. Eu não tô falando aqui de pessoas que estão doentes emocionalmente, eu tô falando de pessoas saudáveis. Isso que eu tô falando é de pessoas saudáveis, medos que a gente tem, tá? Então, assim, não importa quantas pós você tenha, quantas técnicas você domina, quantas ferramentas de gestão você tem, a sua capacidade de colocar em prática, ela é diretamente proporcional às suas crenças e à sua inteligência emocional. É por isso que na formação de liderança, enfermeira que lidera, a gente trabalha o método ID, que é o quê? Começa na sua identidade, você entende quem você é, um nível da formação. Depois a gente vai trabalhar desenvolvimento de habilidades. Sabe como que eu faço para ensinar minhas alunas a dar um feedback, a se comunicar melhor, depois que eu trabalho as crenças dela? Porque não adianta eu dizer aqui para você o que você tem que fazer, se chega na hora você paralisa. Você tem que trabalhar as suas crenças, ressignificar as suas crenças, olhar para você, acreditar mais em você, acreditar que você é a líder. Você acredita que você é a líder, que as pessoas vão olhar para você e te reconhecerem por isso? É uma pergunta, gente, tá? Então, conflitos vão existir, são situações que você vai experimentar na prática e vão trazer as suas emoções à tona. Conflitos vão existir, vão trazer as suas emoções à tona e você vai culpar os outros porque você não sabe lidar com você mesma. Faz sentido? Tá fazendo sentido para alguém, gente? Tá fazendo sentido? Clínica doutora Luciana, tá, ela arrasa, obrigada. Tá fazendo sentido para alguém aqui? Tá fazendo sentido para alguém aqui nessa live? Pelo amor do Senhor, faz um sinal de fumaça aí. Então você vai reagir, vou dar uma pincelada aqui, tá? Você vai reagir a situações de conflito no seu ambiente de trabalho de acordo com o que você aprendeu lá na sua infância. O nosso cérebro, ele funciona como um retrovisor, ele vai olhar para trás para trazer essa ação, para trazer essa resposta na hora que você precisa. E aí, quando ele olhar para trás no retrovisor, ele vai enxergar as suas vivências, aquilo que você viveu, aquilo que você viu, ouviu e sentiu durante a sua infância. Algumas literaturas falam que, inclusive, isso acontece desde que você estava no útero da sua mãe. Tá? Que bom que tá fazendo sentido, gente. Que bom que tá fazendo sentido. Grande Laércio. Depois você explica como fazer a inscrição do seu curso. Claro, gente, vou falar disso, tá? É porque eu me empolgo aqui entregando conteúdo. Eu vou falar disso. E aproveitem que quem se inscrever amanhã
as primeiras inscritas, as que se inscreverem amanhã vão ganhar uma sessão individual comigo, de PDP, de plano de desenvolvimento da liderança personalizada. E vocês vão ganhar, se inscrevendo até o dia 15, né, Leandro? Até o dia 15 vocês vão ganhar um dossiê sobre você, com 38 páginas. Sobre a sua identidade, sobre quem você é, para nunca mais ninguém dizer quem você é. Pati, o meu curso é voltado para enfermeiras, tá? Mas eu te garanto que ele serve para qualquer pessoa que queira descobrir sua real identidade e liderar outras pessoas, tá? Você é o quê? Me conte aí. Fale comigo no privado que eu vou adorar conversar com você, tá? Então, o que acontece? Você vai reagir como você aprendeu no piloto automático. Quem aqui já viveu no piloto automático? Gente, quem aqui já viveu no piloto automático? Que às vezes não se lembra nem o que comeu de manhã. Quando você está muito estressada, agora eu vou falar sobre isso, ó. Agora eu vou falar sobre isso. Deixa eu só... Depois eu volto aqui. Então, assim, ó, talvez você seja mais habilidosa da sua unidade lá onde você trabalha. Aquela que faz tudo. Eita, que vai ter gente se identificando aqui. Que trabalha duro, que produz muito, mas ninguém vê. Quem se identificou? Pode vir, Paty. Talvez você queira construir relacionamentos, mas não consegue. E liderança é sobre pessoas, tá? A gente precisa se conectar com as pessoas, se relacionar com as pessoas. Não é botar no colo ser melhor amiga, não é disso que eu tô falando. Mas conexão precisa existir para você liderar. Você não consegue ter uma equipe eficiente, muitas vezes, que parece assim que você tá falando grego, que as pessoas não entendem o que você fala. E parece que você tá sempre ficando de fora. Qual é o problema que acontece? É a falta de conexão. No livro de John Maxwell, gente, John Maxwell para mim é uma referência, tá? Ele escreve muitos livros sobre liderança, inclusive a Bíblia comentada sobre liderança, que é a Bíblia que eu uso, e a gente já vai falar sobre isso. Tá falando do meu dia a dia. Ô, Gisele, é assim, minha irmã, eu passei por tudo isso, minha irmã. Eu passei por tudo isso, né, Ana Paula? É assim. Aí as espertas aproveitam. Elas aproveitam porque você deixa. Então, eu gosto de trabalhar muito o conceito de autorresponsabilidade, tá? Você é a responsável pelos seus resultados. Enquanto você terceiriza isso, o que é terceirizar? É ficar se contando um monte de historinha do porquê que as pessoas não te respeitam como líder e o porquê que você não é reconhecida no seu ambiente de trabalho, por mais que você trabalhe duro. Por mais que você esteja sempre pronta, fazendo tudo, produzindo muito, ninguém vê. Isso é alguma trava emocional que você tem. Então, conhecer a si mesmo e conhecer sobre as pessoas, você vai escolher. Como é que é a vida da enfermeira que lidera e tem controle emocional? Ela toma decisões mais assertivas. Depois que de verdade, tá, gente? Quando eu comecei a essa jornada de buscar, aprender a liderar, eu comecei porque eu queria liderar os outros. Confesso. Minha equipe não fazia literalmente o que eu pedia, tá? Ainda olhava pra mim e ainda dizia, mas eu não entendi assim. Eu morria de raiva. Não era reconhecida como a líder deles. Às vezes eles precisavam de algo, eles buscavam outra pessoa e não eu. Então eu busquei, não a mim. Então eu comecei a buscar porque eu queria mudar os outros. Eu queria que a minha equipe me reconhecesse. Só que eu queria isso mudando eles. Vamos falar a verdade? Quem aqui gostaria que a equipe fosse diferente? Agisse diferente. Quem aqui gostaria que a equipe agisse diferente? Vamos ser sinceros, tá? Porque aqui é o jogo da verdade. Vocês veem que eu sou muito sincera. Botem muito amor nas minhas palavras e quem não conseguir ouvir é super procurada. Não entendi aqui. Super procurada. Meu sonho. Super procurada. Então ela toma decisões, ela se conecta. Eu comecei a fazer isso porque eu queria ser essa pessoa que toma decisões, que se conecta com a equipe, que desenvolve as pessoas da equipe, que não leva pro coração quando o médico grita ou alguém trata mal, que sabe quem é, que diz, não, deixa pra lá isso aí. É porque a gente tem que entender a segunda coisa aqui, tá? A pessoa que te trata mal, ela tá falando dela.
Ninguém dá o que não tem. Aquela pessoa é azeda, é uma pessoa mal-humorada, mal-amada. Depois eu descobri que a história daquela médica que eu contei, ela era mal-amada. Ela era uma traída pelo namorado. Ela era mal-humorada. Ela tinha problema de relacionamento com o pai, com a mãe. Então, tem mais a ver com a pessoa do que com você. Então, quando você entende isso, a enfermeira que lidera é super procurada. Exatamente, Dai. E cada vez vai ser mais, e eu vou dizer pra vocês já já. Aguenta aí, tá? Quando eu não levo pro... Olha só, Gisele, passou o dia chorando por causa de um grosso que não sabe tratar as pessoas. Você tem que ser maior que isso. Você é maior que isso, tá? Você tem que aprender a se posicionar e ficar bem com o seu posicionamento. Então, não levar pro coração, que a gente tem muito, né, durante o plantão. Sai do plantão, leve com o sentimento de ter feito tudo que podia. Chega em casa, tem condição de cuidar do marido, de cuidar dos filhos, tá bem humorada, ela senta, ela lê um livro, ela vai assistir uma aula da formação enfermeira que lidera, que tá lá gravada para ela assistir. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu já tive aluna que me contou que acabou o casamento. Porque ela chegava em casa estressada, porque ela não sabia gerenciar o tempo dela, porque ela estava sempre cansada, sobrecarregada. Claro que não foi só isso, mas é um comportamento que vai se arrastando por vários anos, tá? Por vários anos. E eu quero confessar uma coisa aqui para essas pessoas que estão aqui ao vivo comigo. E eu não posso mentir para vocês aqui, né? Porque eu estaria mentindo. Eu passei por tudo isso. Eu fui aquela enfermeira que eu chegava em casa tão arrasada, tão frustrada, tão mal comigo mesma, que eu era estúpida com o meu marido, com os meus filhos. Eu me lembro que eu tenho 3 filhos, tá? 2 deles são muito juntinhos, assim. Hoje, o Davi tem 10 e a Sofia tem 8. E é bem complicado eu contar isso pra vocês, mas essa é a verdade, tá? Porque desenvolver competência comportamental não é só pra você lá na sua prática, pra você ser reconhecida na prática, não, é pra você se reconhecer. Então eu chegava tão mal, por muitas coisas mal resolvidas, por coisas que eu não respondi da forma correta, muitas vezes que eu fui estúpida com alguém, outras vezes que eu não falei da forma como eu deveria falar, ou não me comportei como eu deveria me comportar, quando eu me sentia rejeitada, vários sentimentos que você vai acumulando e você chega em casa, você desconta na pessoa que você mais ama. E eu me lembro que eles eram pequenininhos, tá? Então eles nasceram com a diferença de 1 ano e 10 meses um do outro. Eu só queria que eles dormissem. Então teve uma fase dos meus filhos ali que eu não aproveitei, porque eu queria que eles dormissem. Eu botava eles na cama 8 horas, eu chegava às 7h30 do plantão, 8 horas eu botava na cama. Porque eu não tinha mais combustível. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu não tinha mais combustível. Eu estava mal comigo mesma. Às vezes eu só queria chorar. Pra dormir, pra acordar, pra ir pro plantão de novo. Então viver esse looping de piloto automático não faz mal só porque a sua equipe não te vê como líder. Por que eu tô juntando esse assunto, gente? Porque pra eu ser uma líder eu preciso desenvolver soft skills. Eu preciso me comunicar bem. Eu preciso aprender a ter empatia, a ouvir os outros. É um trabalho que eu tenho que fazer em mim mesma. E isso acaba transformando você de dentro para fora. E não tem como, eu falei no início da live, que você é uma pessoa só, você não separa o problema pessoal do profissional e vai pro trabalho, não. Então, aí é um looping. Chegava em casa, dava patada no marido, brigava com as crianças, não era de bater, tá? Graças a Deus eu não era, mas a minha cara, às vezes, era tão pior do que dar um tapa. O meu mau humor, a minha lamúria, eu reclamava, tudo tava ruim. E eu tô sendo muito sincera com vocês, meu marido tá aqui ouvindo tudo isso. Ele sabe que é verdade. Ele sabe a mulher que eu me transformei no caminho. O que eu ensino hoje é o que eu vivo e faço na minha vida. E a pessoa que mais aprende sou eu com vocês.
Porque tudo que eu estudo para trazer para cá, eu aplico na minha vida. Então, quem se beneficia é eu. Então, quando Deus me usa para estar aqui falando isso para a enfermagem, levantando novos líderes na enfermagem, porque sim, Deus está levantando novos líderes na nação. Ele está levantando novos líderes na enfermagem. Quando Deus me usa para fazer isso, Ele está fazendo uma transformação em mim. Então, se eu continuasse vivendo daquele jeito, eu não sei se eu estaria casada hoje. Eu não sei que crenças eu estaria imprimindo nos meus filhos. Tá fazendo sentido para alguém isso? Então, a enfermeira que não lidera, não é só por conta disso. É o que isso faz na tua vida pessoal, porque não tem como separar. Não tem como separar. Não tem como separar, gente. Não tem como. A pessoa que diz que tá separando, eu tenho as minhas dúvidas. Então, aquela enfermeira que tem controle emocional é aquela que vai conseguir gerenciar a vida. Ela vai entender que a vida é sistêmica. Que eu preciso me dedicar ao trabalho, ter paixão, propósito e preparo. Mas eu tenho que fazer isso nas outras áreas da minha vida. Nas finanças, no casamento, nos relacionamentos com meus pais, com os meus filhos, com os meus amigos. Tá? E é aquela enfermeira que cresce, que conquista uma promoção, que tem um bom relacionamento com as pessoas, se realiza na vida profissional, foi isso que aconteceu comigo. Tem tempo de qualidade com a família, sim, porque se você não tem, a culpa não é da enfermagem, é você que não está gerenciando algo, você está canalizando algo para o lado errado. Quando eu estou muito estressada, é porque eu não estou com o meu emocional, o meu preparo alinhado com o meu propósito. E eu tô gastando energia ao invés de emanar poder. Vocês entendem que existe uma diferença? Vocês já ouviram falar do estado de flow? Eu entro no estado de flow quando eu estou fazendo aquilo que eu amo, quando eu amo o que eu faço. E quando eu tô preparada para fazer aquilo e quando eu tô gerenciando a minha vida de forma sistêmica, eu entro em flow. Se você vai pro plantão e fica olhando no relógio toda hora, não vê a hora de acabar, se você odeia todo mundo, se você tá sempre estressada, reclamando, isso é disfuncional. Isso não é normal. Pode ser comum. É muito comum. Nós estamos adoecendo emocionalmente. Índice de burnout lá em cima, depressão e até suicídio. Porque a gente não está atuando antes que isso aconteça. A gente está se esgotando. O esgotamento acontece justamente ali, ó. Quando o teu combustível acaba. Ou você nem tem combustível. Você está dando, fazendo, porém sem estratégia. Sem ajuda, sem apoio. Descobri que meu marido é estável. Eita, Valdete, você é dominante, né? Salva até casamento, gente, você saber o seu perfil comportamental. Vai ser uma virada de chave para elas, porque elas não estão sabendo liderar a nossa equipe. Não está sabendo liderar a nossa equipe. Para elas quem? Eu perdi alguma coisa aqui. Minhas enfermeiras precisam te conhecer, Paty. Exatamente, Paty. E você já tá dentro da formação? Bota amor no que eu vou te dizer, tá? Não sei se você já é minha aluna, eu tenho várias Patrícias, tá? Mas não queira que só as suas enfermeiras façam, venha você. Porque a primeira pessoa que muda é o líder. O líder ele tá um passo à frente. Ele precisa estar um passo à frente. Ele é o exemplo. A equipe é a tua fotografia, tá? Então é legal. Né? Então, Odete, é a tampa e a panela, tá? Paty, é acadêmica. As suas enfermeiras, entendi agora. Mas todo mundo precisa, é isso mesmo. Precisam, todas precisam. Então, essa é a enfermeira que lidera. E a enfermeira estressada, como é que é a vida dela? A gente falou como é que vai ser a vida da enfermeira que lidera, né? A comunicação é péssima, ela trava na hora que ela tem que tomar uma decisão. A equipe não ouve o que ela fala. Ela às vezes corre o plantão todo, apaga incêndio, faz tudo pra todo mundo, mas não é reconhecida. Não sabe usar os pontos fortes a favor dela.
vai para casa chorando, frustrada. Já sou outra pessoa no meu trabalho depois que estou no curso. Uau, Valdete também é uma enfermeira que lidera. É isso aí, é para se transformar. Se o curso não estiver transformando ou não está aplicando o método, né? Quem aplica o método transforma. É isso aí, Valdete. Muito orgulho de você. Orgulho. Primeira coisa, a gente tem que engolir o orgulho, levantar a mão e pedir ajuda, tá? Quem acha que sabe tudo não se posiciona. Então, a enfermeira que não lidera, que não controla as emoções, ela não se posiciona, ela se fragiliza demais, é a vítima de todo mundo. Todos nós temos, né, Val? Então, gente, ela não cuida da autoestima, ela chega em casa igual eu contei, brigando com os filhos, vai dormir chorando, acorda no piloto automático dizendo que coisa, eu tenho que ir pro plantão de novo. Eu ia dizer um palavrão aqui, mas nem é do meu perfil. Então imagina o que vai ser o futuro da enfermeira estressada. Se você continuar estresse, o estresse numa certa dosagem ele é legal. Mas quando a gente está inundada de cortisol, estressada por algum bloqueio emocional, acontece aqui, ó, a cabeça não raciocina. Por quê? Porque a mesma região cerebral que era para te dar força, coragem, poder, ela desliga, tum, como se fosse um interruptor, tá? Porque você está inundada de estresse, de pensamentos ruins, eu não consigo, eu não posso, a equipe é ruim, esse tipo de coisa, tá? Boa noite, Valdeli. Meu Deus, não quero ser essa enfermeira. Não seja, pelo amor de Deus, porque você não vai adoecer só você e sua família, tá? Você vai levar sua equipe junto com você. E a gente precisa de lideranças fortes na enfermagem, gente. A gente só vai mudar a enfermagem quando a gente se posicionar de forma diferente. E se posiciona quem tem conhecimento e combustível emocional. Senão você não se posiciona, ok? E agora você escolhe de que lado você vai. Qual é o seu grupo? É da enfermeira estressada ou é da enfermeira que lidera? Qual o time que você... Eu sei, Débora, é isso aí, mas acadêmica é o futuro da enfermagem. É isso aí, já se prepara. Dani, sou tranquilona, as pessoas me chamam de besta, mas consigo levar de boa. Depende dos teus resultados. Tem que olhar para os teus resultados, tá? Se a sua equipe te respeita, te reconhecem, você não deixa tudo acontecer em sincronia, sabe lidar, desenvolver os seus liderados, dá um feedback, na hora que tu dá um feedback, a pessoa entende, ela muda o comportamento. Se você faz tudo isso, parabéns para você. Quando a equipe não aceita nada, tento de tudo, da melhor forma, eles não aceitam nada. Gisele, e aí? Tenta de tudo como? Qual estratégia você usa? Você sabe tratar cada um na sua individualidade? Gente, a gente vai falar disso na quinta-feira. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre isso que a Gisele falou aqui, tá? A gente vai falar sobre isso, ok? A gente vai falar qual a melhor forma, como lidar com as pessoas. A gente vai entender que a gente precisa tratar as pessoas como elas precisam e não como a gente gostaria de ser tratada. Que o nosso maior erro na liderança é esse, é tratar todo mundo igual, tá? As pessoas são diferentes, então, se eles não aceitam nada, é porque, bota amor, tá? A sua liderança tá muito fraca. Não são eles que não aceitam nada, é você que não sabe fazer com que eles aceitem, ok? Vamos começar a mudar a nossa mentalidade. Isso é terceirizar a responsabilidade que é sua. Estou todo dia fazendo a mentalização da autoimagem no trabalho, ensinando o meu cérebro a gravar o que devo ser no meu trabalho, como você ensinou. Isso aí, usando as ferramentas que eu ensino, associada a muitas outras, tá? Então, quando eu digo que a equipe não aceita nada, ninguém aceita nada, é diferente de eu dizer que um ou outro não aceita. Se eu tô dizendo que ninguém aceita nada, o problema sou eu. Eu preciso olhar para a minha liderança, porque a equipe, ela é o retrato do líder. Ela funciona como um espelho. Quer saber como é que tá a tua liderança? Olha pro resultado da tua equipe, tá? Os líderes são vocês. A líder sou eu. A líder sou eu. Gente, olha só, amanhã
a gente vai estar aqui. A gente vai trazer um bônus incrível para quem se inscrever na formação enfermeira que lidera amanhã. Na formação enfermeira que lidera, eu te dou passo a passo para se posicionar. Eu te acompanho por 6 meses dentro da mentoria. A gente tem encontro de 15 em 15 dias por 6 meses. Você tem acesso a todo o conteúdo lá dentro da plataforma. Você vai ter acesso a mais de 21 ferramentas de desenvolvimento de pessoas, mapeamento de equipe. Você vai aprender a mapear a sua equipe, vai aprender a lidar com cada pessoa da sua equipe, vai entender o seu perfil comportamental e você vai ganhar os bônus que eu falei para vocês aqui amanhã, tá? Para quem entrar amanhã na formação Enfermeira que Lidera. Show? Então, se eu fosse vocês, aproveitava, porque de verdade, eu não sei até quando a gente vai estar com essa formação neste formato de acompanhamento, porque eu tô ali todo dia acompanhando os desafios da minha aluna. Então, o que é o que eu sou fascinada nessa formação? Porque eu dou para você o que eu precisei lá atrás e não tinha. Apoio, networking, está num grupo seleto de enfermeiras que querem o mesmo que você e sendo acompanhada por uma mentora que passou pelo mesmo que você, tá? Então você vai saber o seu perfil, o seu estilo de liderança, seus pontos fortes, pontos de melhoria e através deles você vai liderar, através de sendo quem você é, sem perder a sua essência. Vocês viram que a Valdete colocou aqui? Tô conseguindo agora com o curso. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo a liderança da Valdete de acordo com o perfil dela. Ela tá fazendo ajustes de flexibilizar alguns comportamentos, mas ela não tá deixando de ser quem ela é. Isso é importante, tá? Então, a formação, ela tem acompanhamento. Mentor, você não vai estar mais sozinha. Então, o desafio que você vive, você vai ter a mim para te direcionar. E eu não te direciono no achismo. É isso que eu quero dizer. Ah, vai lá e faz. Porque se eu te direcionar no achismo, às vezes eu digo isso para minhas alunas, ó, eu faria sim, mas eu oriento de acordo com o que é certo, o que é princípio, porque eu uso a Bíblia, princípio, sabedoria, só vem daqui, tá? Então não é só conhecimento. Toda a minha experiência, conhecimento de gestão de pessoas e de equipes e de acordo com o perfil da liderada. Eu quero finalizar essa live. Top ou não top, gente? Aonde você vai encontrar um acompanhamento para os desafios que você vive? Eu acho que a liderança, às vezes, é tão solitária, né? Você fica tão sozinha. Às vezes, a gente tem até vergonha de comentar com a coleguinha aquilo que a gente precisa. Automatização, imagem mais ação. Aprendi aqui com ela. Isso, exatamente. É isso aí. Olha só, eu quero terminar lendo para vocês aqui o que John Maxwell faz um comentário nessa Bíblia de liderança. A Bíblia é de liderança, tá? Sobre a habilidade e competência. O que John Maxwell, que é um grande pensador, é um grande escritor sobre liderança, ele traz essa analogia aqui com a vida cristã, com o cristianismo, tá? Então ele traz habilidades e competência. A liderança, ele fala sobre a liderança de Davi aqui. A liderança de Davi foi bem sucedida. Porque ela tinha um ponto de vista, ele tinha 2 pontos de vista, na verdade. Ele tinha 2 lados de uma moeda, presta atenção nisso, que eram as suas mãos e o seu coração, ou seja, a habilidade externa e a integridade interior. Então você não lidera só com aquilo que você sabe, você lidera com aquilo que você é. Porque o que você é vai definir o que você vai fazer. E o que você vai fazer vai definir o que você vai ter. Se você vai ter reconhecimento, promoção, paz, tá? Pensa nisso. Então, todo grande líder deve ter essa combinação. A excelente liderança de Davi reunia coração e arte. Contar com um desses elementos sem o outro é algo que leva ao fracasso. Então, se você estiver contando só com seu conhecimento para você se posicionar, tá? Para você ser vista como líder, para você se sentir mais segura, para você fazer as pessoas confiarem em você, você vai fracassar. Lembra que eu disse? Apenas 14% das pessoas fracassam na liderança por falta de conhecimento técnico, de conceitos mesmo, de gestão, porque isso você aprende. Você aprende. E outra coisa que eu falei para vocês que eu ia falar aqui.
a gente está mudando muito. Hoje, as enfermeiras são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Isso já vem acontecendo. E eu vejo um futuro próximo, que eu tô lendo muitos artigos em que vão ser contratadas pelo comportamento e demitidas pelo comportamento. Então, se você quer atuar num lugar incrível, que pague bem, que te valorize, esse lugar, com certeza, ele tem aí um olhar diferenciado para aquelas enfermeiras que têm um perfil de liderança, que sabem demonstrar isso, que sabem tomar decisões, se comunicar, que são mais seguras, mais proativas, mais resolutivas, mais decididas. Então, preste atenção nisso, tá? Então, ele diz aqui que é fracasso você querer conquistar somente com uma das coisas, tá? Contar só com um dos elementos é algo que vai te levar ao fracasso. E aí ele te dá aqui 11 chaves para se obter excelência, e eu quero que você anote, as quais têm por objetivo nos ajudar a nos desenvolver as habilidades de liderança. Então vamos lá? Quais são as chaves? Valorizar, em primeiro lugar, a excelência. Será que você está sendo excelente naquilo que você faz? Naquilo que você se propõe a fazer? Não aceitar a mediocridade. Você não deve ser medíocre. O que é medíocre? Aquele profissional que atua na média. Só faz o que pedem, nada além disso. Tem uns que nem fazem o que pedem e tem uns que só fazem se pedir. Entenderam a diferença? Só faz se pedir, só faz o que pedir ou nem o que pedir não faz. Esse é o medíocre, é a média. Medíocre, gente, não é pra ofender ninguém, não. É mediano, é a média, fazendo o que todo mundo faz. Vocês já ouviram aquela frase? Aqui todo mundo faz assim. E aí, essa pessoa é medíocre. Então, não aceite ser e nem ter pessoas medíocres na sua equipe. Para isso, você precisa aprender a lidar com pessoas, para você ter uma abordagem, para você aprender a treinar essas pessoas, entendendo quem elas são e como elas vão performar melhor, tá? Prestar atenção a detalhes, comprometer-se com o que realmente é importante, tá? Não se preocupe se a tua colega é uma cadeirante, se ela tá ali, se ela vai botar um hidrocolóide no final do plantão. Se preocupe com aquilo que você tem que fazer, ok? Mostrar integridade e princípios éticos, demonstrar respeito pelos outros, básico, né? Ir além do esperado, ser consistente, nunca deixar de se aperfeiçoar, sempre se entregar por completo e fazer da excelência um estilo de vida. Então, meu convite hoje para você é que você faça da excelência um estilo de vida. Fez sentido para vocês, gente? Eu vou deixar essa live salva. Quem quiser printar aí e me marcar lá nos stories. Comentem lá o que você aprendeu aqui nessa live hoje. Eu sempre prometo que eu vou fazer a live de 1 hora, gente. Não é que eu seja sem palavra. Juro pra vocês que eu tenho palavra. É porque eu entrego muito conteúdo pra vocês aqui. Essa live vai ficar salva até amanhã. Amanhã ela vai ficar apenas na plataforma das minhas alunas. Quem é enfermeira que lidera, não se preocupa, que a gente vai botar ainda na plataforma pra vocês, tá? Pra vocês assistirem todo o Destrave. E pra quem tá dentro do grupo do Destrave Sua Liderança. E eu espero vocês aqui amanhã pra gente falar sobre... Que eu não sou obrigada a decorar, né? Deixa eu ler aqui. Amanhã a gente vai falar sobre como se posicionar e ter uma tomada de decisão segura, tá? Entrega muito pra nós, é isso aí, olha só. Se eu entrego muito aqui, imagina dentro da formação. Dentro da formação eu aprofundo mais ainda. Só não sai transformada quem não quer, tá? Quem não quer. Beijo no coração, fiquem com Deus e eu espero vocês aqui amanhã às 20 horas pra gente falar sobre posicionamento. E eu vou te dar o passo a passo pra você se posicionar. O único passo a passo que funciona, ok? Paty, mas você pode assistir gravado, que eu vou deixar gravada por 24 horas, tá? Você entrou no grupo, Paty? Tem que estar no grupo para você acessar os links das outras aulas, gente. Entra no grupo, manda uma mensagem para mim escrito Destrave, ok? Ok, estaremos juntos, top. Gostaram, gente, da aula? Fez sentido para vocês?
Amém? Amém? Fez sentido na vida de vocês? Show de bola. Fiquem com Deus então e até amanhã. Pode, Paty, pode entrar. Deve entrar. Daqui a pouco você não é enfermeira e outra, técnico de enfermagem também tem estilo, tá? Pode entrar. Beijo no coração, gente.